Senhor, bom estar aqui com os irmãos, você que está aqui hoje, obrigado pela presença, os irmãos que estão nos acompanhando através das redes sociais, obrigado pela conectividade aí conosco, por estar ligadinho com a gente aqui em nome de Jesus. Você que vai ouvir esse sermão num momento ou outro de sua vida, Deus abençoe você no nome de Jesus. Nós estamos começando a nossa primeira série do ano de 2026 e ela tem como título, Desconhecidos pela Igreja. E aí tem uma interrogação, porque nem todos os personagens que nós vamos falar aqui são literalmente desconhecidos por toda a igreja como um todo, mas uma boa parte dos irmãos, principalmente aqueles que chegaram há pouco tempo e também aqueles que não têm tanto hábito da leitura da Bíblia, não conhecem, e é importante então a gente ensinar sobre esses personagens, tá certo? Glória a Deus. Então vamos lá, o primeiro deles é Filemon, e eu quero pedir a você para abrir comigo a palavra do Senhor na carta de Paulo a Filemon, e daí muitos dos irmãos já vão sentir dificuldade em encontrar o livro de Filemon, né? Já para começo. E aí, para te dar uma dica, ele está lá pertinho já do Apocalipse. Você vai voltando um pouquinho, você vai achar, certo? Tá bom? Amém? Mas tem cuidado, porque só é uma página, e aí você pode passar rapidinho dele. Se você achou Tito, aí você volta um pouquinho, tá certo? Ok? Amém? Quantos se encontraram, diga glória a Deus. Se você não encontrou, diga ai, ai, ai. Olha aí, viu? Glória a Deus. Outro dia desse eu trouxe um sermão que tinha 4 páginas, Rosi. E hoje meu sermão é só essa aqui, ó. Mas vamos lá para a palavra. Quem está com dificuldade pode acompanhar aqui também. O pessoal vai projetar aqui Filemon, capítulo único, verso de número 1. Diz a palavra do Senhor: de Paulo, prisioneiro por causa do Messias, Jesus, e o irmão Timóteo, para nosso querido cooperador Filemon, com a irmã Áfia, a Arquipo, nosso companheiro de lutas, e a congregação que se reúne em sua casa. Glória a Deus. Pai Santo, tua palavra, Pai Santo, tua igreja, teu povo, e que o Senhor fale conosco no nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Amados, palavra do Senhor, então, nos primeiros versículos da carta de Paulo a Filemon. E eu coloquei como título aqui desse sermão, Eu te pagarei. É o título então desse sermão. Eu te pagarei. Você já ficou devendo alguém? Você entrou 2026 devendo muita gente? Tem alguns irmãos que vão colecionando dívidas, né? Uns colecionam cartas, outros colecionam objetos valorosos, moedas. Por exemplo, eu coleciono aquelas moedas das Olimpíadas, lá que foi aqui no Brasil. Tenho quase todas. Falta talvez umas 3 para mim. Mas tem irmãos que colecionam dívidas. E aí entra ano e sai ano, está ali a coleção de dívidas desses irmãos. E a gente precisa se preocupar com esse estado que muitas vezes a gente acaba adentrando.
Quando a gente vai falar sobre Filemon, a gente vai descobrir que esse homem era um homem muito rico. Filemon era um homem extremamente abastado, rico, que tinha várias propriedades, vários escravos, muito dinheiro. Mas uma das coisas que a gente aprende quando a gente lê a carta de Filemon, a gente pesquisa sobre Filemon, é que ele é o anfitrião da igreja de Colossos, dos Colossenses. A gente, por exemplo, sabe que, voltando um pouco à Bíblia, a gente vai achar a carta aos Colossenses. E um dos cooperadores, chamado Epáfras, cooperadores de Paulo, ele é que foi o pioneiro da obra em Colossos. Porém, o anfitrião da igreja de Colossenses é justamente Filemon. E quando o apóstolo Paulo escreve a Filemon, ele sauda toda a sua casa. Ele vai falar sobre a irmã Áfia, alguns lê Afia, e não é Afia é aquela ali, essa é Áfia, a gente não deve confundir. E Arquipo, e quem eram esses? Áfia, esposa de Filemon, e Arquipo, filho de Áfia com Filemon. Então você vai ver que a primeira coisa que a gente encontra sobre essa carta de Paulo a Filemon é que ele traz o registro de uma família inteira. E não só da família de Filemon, como a toda a igreja, toda a congregação que se reúne em sua casa. E de cara a gente tem um princípio poderoso sobre essa casa. É que Filemon, ele entregou a sua casa como uma extensão da igreja. Olha que coisa extraordinária que a gente aprende aqui. A gente vê então um homem cheio de posses, a gente vê um homem dotado de riquezas, mas que tem uma esposa crente, que tem uma mulher fiel ao seu lado, e que tem também um filho que é cooperador do apóstolo Paulo. E todas as vezes que a gente lê essa expressão cooperador, entenda-se que ele era um discípulo, ele era um pastor liderado ali pelo apóstolo Paulo. É tão tal que você vai ver nos últimos versículos da carta a Filemon, o próprio apóstolo Paulo saudando, ou melhor, trazendo saudações dos seus cooperadores a Filemon. Ele vai dizer, cumprimentos de Epáfras, meu companheiro de prisão, verso 23, como também Marcos, Aristarco, Demas e Lucas, meus cooperadores. Então você vai ver que o apóstolo Paulo cita a casa de Filemon como uma extensão da igreja do Senhor Jesus. E aí você de repente aprende o quanto é valoroso você abrir as portas da sua casa, abrir a porta do lugar onde você vive, onde você mora, para que a igreja também vá até lá, para que a igreja manifeste as bênçãos do Senhor naquele lugar. E sabe que para a gente então abrir a nossa casa como extensão da igreja, a gente precisa aprender a ter hospitalidade. E nem todo mundo tem hospitalidade. Por exemplo, vou pedir para os irmãos colocarem no projetor, 1 de Pedro, capítulo 4, verso de número 9. Coloca aí por gentileza, que vai falar sobre hospitalidade. Ser hospitaleiro, ser cuidadoso, ser generoso, ser bondoso, ser receptivo com quem está chegando na sua casa. Então a Bíblia diz, seja mutuamente hospitaleiros, sem
reclamação. E tem gente que não gosta de receber as pessoas na sua casa. Às vezes não gostam porque a casa só vive bagunçada. Às vezes não gostam porque não tem tantos móveis. Às vezes não gostam porque, de repente, você se acha mais humilde do que aquele irmão. Mas o fato de você abrir a porta de sua casa, ser hospitaleiro, é também abrir as portas para as bênçãos do Senhor. É também abrir as portas para o transbordar de Deus na sua casa, na sua vida. Eu lembro que quando nós fomos enviados lá para o sul do estado, eu fui apenas com uma caixa de livros e uma rede. E fui assumir uma igreja, uma congregação ali. E quando eu cheguei naquele lugar, depois daqueles 13 dias de jejum, os irmãos me botaram a alugar uma casa para mim. A casa do rato. Foi a primeira casa que eu morei ali, porque tinha mais rato do que móveis. E eu lembro que os irmãos iam ali me visitar e eles sentavam no chão, literalmente. E a gente conversava, a gente planejava algumas coisas. Mas, de repente, um daqueles irmãos que me visitavam, ele chegou para mim e disse assim: missionário, eu vou comprar para você uma geladeira, um fogão e um armário. E você vai me pagando do jeito que você quiser. Tá bom. E aí ele foi lá, eu lembro que nós fizemos essa compra na Casas Bahia, ali, online. E ele comprou tudo, disse: ó, vai chegar daqui uns tempos. Tá bom. E de repente chegou ali os primeiros móveis, chegou um armário, uma geladeira. Até hoje eu tenho a geladeira na minha casa. E parte do armário ainda está lá na minha casa. A outra parte eu doei para o pastor Aron, que é filho da irmã Arlete, e ele tem lá na casa dele esse armário. E o fogão eu doei para um discípulo aqui nosso da igreja. E preste atenção numa coisa, e ele me abençoou. Eu paguei, eu acho que umas 4 prestações, e ele disse: missionário, não precisa mais você pagar, pode deixar, eu pago o restante. Então olha, daí por diante, aqueles irmãos, eles foram ali tendo mais contato comigo. Os irmãos trouxeram as cadeiras. Eu lembro que eram as cadeiras, aquelas maiores, de plástico. Até um dia recebi o pastor Gilvan e ele sentou e a cadeira abriu. A cadeira era tão intensa que ela abriu os 4 pés assim, mas não quebrou. Essas eu não tenho mais, graças a Deus. Mas veja só, as bênçãos foram vindo para minha casa através da vida das pessoas que me visitavam. Então, quando você abre as portas da sua casa, você está também abrindo as portas das bênçãos de Deus para a sua vida. Então, de repente, quando alguém for te visitar, não recebe o irmão na calçada. Abra a porta: pastor, mas a minha casa é cheia de goteiras. Chama o irmão para ver o céu de lá. Então, ó, vamos profetizar aqui igual Abraão, né? Pastor, minha casa não tem cadeira. Bote os irmãos para orar de joelhos junto com você. Você está entendendo? Diga amém. Outra coisa importante é que quando a gente estabelece a nossa casa como uma extensão da igreja, a gente demonstra amor às vidas. A gente demonstra um amor às vidas. Coloca aí, por gentileza, 1 de Pedro 4, verso de número 8. Isso fala sobre amor às vidas. Isso fala sobre esse princípio de expressar o amor. Sobretudo, amem sinceramente uns aos outros, porque o amor perdoa uma multidão de pecados. Então, de repente, você está abrindo a sua casa, para esses irmãos, e isso é uma expressão de amor.
E quando o amor de Deus se manifesta através da comunhão, você vai percebendo que as pessoas vão ser o quê? Vão ser saradas, vão ser curadas, vão ser tratadas naquilo que elas estão às vezes enfrentando. Então não tenha vergonha de abrir as portas da sua casa para os irmãos. Não tenha vergonha, por exemplo, de convidar de repente uma célula para ser realizada na sua casa. Não tenha vergonha de repente de convidar os irmãos para um momento de mesa junto com você. Além disso, Filemon com a sua casa expressa frutos. E isso é uma das ações que nós gostaríamos de vivenciar muito no ano de 2026, porque é o ano da frutificação. Você vai ver aí, coloca por gentileza, Lucas 6, 43, até o 45. Lucas capítulo 6, verso 43. E você vai ver uma coisa importante. Você vai ver nesse texto que a árvore boa, ela não vai produzir fruto ruim. E nem a árvore ruim vai produzir frutos bons. Então você vai ver a casa de Filemon produzindo o quê? Frutos de excelência. Você vai ver a casa de Filemon produzindo frutos bons. Então nenhuma árvore boa dá fruto ruim. Tampouco uma árvore ruim dá fruto bom. Verso 44. Toda árvore é reconhecida pelo fruto que dá. Ninguém colhe figos de espinheiros, nem uvas de ervas daninhas. E aí você vai ver então Filemon sendo aqui observado, caracterizado pelo apóstolo Paulo por vários frutos, não só ele, como também a sua casa. E aí eu entro no ponto número 2 desse sermão, que é as referências. A gente precisa então aprender a cultivar, a gerar referências. Você vai ver, por exemplo, aqui no verso número 4, o apóstolo Paulo dizendo a Filemon: agradeço a meu Deus todas as vezes que menciono você em minhas orações. Você, Filemon, em minhas orações. Porque ouço a respeito do seu amor, do seu compromisso para com o Senhor Jesus e para com todo o povo de Deus. Oro para que a comunhão baseada no seu compromisso produza o pleno conhecimento de todo o bem que temos em união com o Messias. Porque seu amor me tem dado grande alegria e encorajamento, irmão. Você tem reanimado o coração do povo de Deus. Então você vai ver uma coisa impressionante aqui na vida de Filemon. Você vai ver as referências que ele foi construindo ao longo da sua vida. Você vai ver a referência que ele foi gerando ao longo da sua caminhada cristã. E uma das coisas que a gente precisa aprender a se preocupar nessa vida são as referências. A forma como as pessoas estão nos vendo, a forma como as pessoas estão nos reconhecendo, a forma como eu estou vivendo e andando para com Deus. De repente, a gente percebe o apóstolo Paulo dizendo: quando eu menciono você em minhas orações, eu dou graças ao Senhor. Por quê? Porque o teu amor, Filemon, é motivo de orgulho. Porque o teu cuidado com as pessoas, Filemon, é motivo de orgulho. Porque a fé que transborda na tua vida tem se manifestado, tem sido provada através dos frutos. Porque você tem animado o coração do povo de Deus. Então veja as referências que Filemon vai gerando ao longo da sua vida cristã. Irmãos, uma coisa importante é que quando a gente vem para Cristo, quando a gente aceita o Senhor Jesus, recebe Ele, a gente precisa começar a melhorar tudo o que nós ainda não tínhamos melhorado. E transformar em algo bom aquilo que a gente carregava de ruim na nossa vida. Aquilo que era complicado lá na vida mundana. Nós não podemos
ser reconhecidos como servos do Senhor, carregando as mesmas referências lá de trás. Nós não podemos e não devemos ser reconhecidos como referências de pessoas lá do mundo. Pelo contrário, as nossas referências precisam estar na palavra. Aquele irmão ali é um homem de oração. Aquele irmão ali é evangelista. Aquela casa ali é uma casa edificada no Senhor. Então, quais são as referências que você tem gerado ao longo da sua vida cristã? Quais são as referências que você tem expressado aos irmãos, à sua família, aos seus amigos, agora numa vida cristã? Então observe as referências aqui de Filemon, observe como o apóstolo Paulo caracteriza esse homem de Deus, e se você perceber lá na frente, você vai ver uma coisa importante. Você vai ver que quando Paulo encaminha Onésimo de volta a Filemon, ele diz assim: Filemon, eu não vou dizer a Onésimo que você me deve também a vida, porque Filemon foi resgatado através do ministério de Paulo. E de repente no ministério de Paulo aquele homem começou a ser transformado. Mas ele agora não é uma pessoa caracterizada conforme os padrões do mundo. Ele é agora caracterizado conforme os padrões de Deus, os padrões da Bíblia. Então tenha referências aonde você chegar. Hoje nós nos apresentamos às equipes de coordenações da escola em que eu trabalho. E quando eu estava em uma das reuniões com uma das nossas coordenadoras, ela fez uma referência dizendo: Serlan, você está aqui há tanto tempo conosco e você tem visto que a gente tem crescido. Então olha, quando ela fala sobre mim, ela fala sobre todo esse processo de acompanhamento, todo esse tempo de construção. E de repente você está dentro do teu trabalho, você está na sua família, você está com seus amigos, mas as suas referências enquanto padrão pessoal são todas negativas, são todas ruins. Então precisa acender um alerta na tua vida. Então precisa que você acenda esse alerta e corra na direção de Deus, corra na direção do Espírito Santo, porque as suas referências então precisam ser transformadas, porque as suas referências então precisam ser modificadas. Olha só o padrão de Filemon não mais um homem do mundo, mas um homem agora cheio de Deus. E uma coisa também a ser observado dentro desse padrão é que Filemon tinha um escravo, um servo chamado Onésimo. E Onésimo significa útil. E o que é que ele fez? Onésimo rouba Filemon. Ele sai lá de uma das fazendas de Filemon com talvez objetos pessoais, dinheiro, e por ocasião da graça de Deus, professor, ele vai para Roma, e lá em Roma é preso, e cai na cela de quem? De Paulo, e de Epáfras, que era companheiro de prisão de Paulo. E quando Epáfras vê o tal, diz: ei, eu te conheço, eu sei as suas referências, eu sei quem você é. E ali
Aquele escravo é então tratado pelo apóstolo Paulo, por Epáfras, se converte ao Senhor, e depois de um tempo, o que o apóstolo Paulo faz? Ele diz, escrevendo a Filemon, ele diz, olha aqui, verso de número 17, assim, se você tem comunhão comigo, receba-o como receberia a mim. Se ele tiver agido mal, ou acaso lhe deva alguma coisa, ponha na minha conta. Eu, Paulo, escrevo com as minhas próprias mãos, eu te pagarei. Eu te pagarei. Irmãos, você vê que isso é algo muito importante. Esse ano passado, eu ministrando uma aula na escola de líderes, eu disse aos líderes que estavam sendo formados, que a gente precisa gerar dívidas de gratidão. Não dívidas financeiras com os irmãos, pegar e não pagar, ou comprar e não pagar, mas gerar dívidas de gratidão. Eu até disse, numa lição, não sei se o Jean lembra, outros irmãos que estavam ali presentes, mas eu disse, gere dívidas. E aí eu dei uma pausa e disse, de gratidão. Gere dívidas de gratidão. Como assim, pastor? Como assim? De repente você convida alguém para ir à sua casa. E aí aquela pessoa não foi. Ela está lhe devendo uma visita. Você gerou uma dívida. Diga para uma pessoa, diga, irmão, vou te dar um presente. E a pessoa toda vez cobra você, cadê o meu biscoito? Cadê o perfume que você disse que ia me dar? Então gere o quê? Gere dívidas. Eu agora, nesse ano passado, comprei uma porção de tênis para alguns irmãos. E foi presenteando. Pam, 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 pam. Mas a um desses irmãos, eu disse, eu vou te dar um tênis. E ele disse, ô pastor, estou precisando mesmo. E aí fiz o quê? Entreguei a ele aquela dívida que tinha sido gerada, então foi paga. E isso é a terceira lição sobre a carta aqui a Filemon, sobre o perfil, ou sobre as lições que nós aprendemos aqui. Porque o apóstolo Paulo vai dizer a Filemon, eu estou mandando para você de volta Onésimo, mas eu não estou mandando ele como um escravo, eu estou mandando ele agora como um discípulo. E quem iria agora liderar Onésimo? Arquipo, filho de Filemon, pastor da igreja que se reunia na casa de quem? De Filemon. Irmãos, isso é impressionante, isso é algo extraordinário. Sabe por quê? Porque de repente tem o outro lado da história. As pessoas vão contraindo dívidas conosco, e às vezes dívidas literais, às vezes dívidas de gratidão. E de repente a gente pode acabar num posicionamento de bloqueando as pessoas, de se intrigando com as pessoas. E isso precisa ser resolvido da melhor maneira possível. Eu aprendi uma coisa importante. E aprendi com o pastor Fabrício lá da Filadélfia Internacional. Ele diz, pastor não empresta dinheiro para ninguém. E, de repente, ele disse, eu já emprestei para uns discípulos, eles nunca mais me pagaram, e não só nunca mais me pagaram, como saíram da igreja. Então, eles perderam o dinheiro e perderam os discípulos.
Então, de repente, irmãos, a gente começa a ter um posicionamento diferente. Talvez você é daqueles que emprestam dinheiro, ou emprestam outras coisas. Mas se você emprestar e de repente a pessoa não pagar, você precisa ter esse cuidado de como resolver isso. Você vai ver então, nessa situação, Filemon para receber Onésimo. E ele vai receber de que forma? Como um devedor, como irmão. E o apóstolo Paulo diz uma coisa importante: receba-o como se estivesse recebendo a mim mesmo. Então era olhar para o Onésimo e enxergar quem? Paulo. É olhar para uma pessoa que às vezes dá muito trabalho para a gente e enxergar o quê? Paulo, enxergar Cristo. Lembra lá de 2 Coríntios, capítulo 5, verso 16? A ninguém olheis segundo o padrão da carne. E às vezes, irmãos, a gente está querendo escolher ovelhas, querendo escolher discípulos. O verdadeiro pastor não escolhe ovelhas. Ele cuida de quem chega no seu aprisco. O verdadeiro líder, ele não vai escolher, aquele irmão ali, eu não quero, porque dá muito trabalho. Vou botar lá para a célula dos homens, ali do irmão Manuel. Homens de honra. Vou botar lá para o irmão Manuel, que dá trabalho demais. Eu não quero esse irmão. Ele aqui é um Onésimo. Não, sai daqui. De repente, a gente está escolhendo as pessoas. E às vezes a gente esquece o trabalho que a gente deu. Irmãos, muitas vezes eu digo lá para o pessoal lá da minha célula, eu tenho vontade de, cada semana eu dar uma pisa em cada um. Eu tenho vontade. E eu digo para eles. Eu digo, olha, se eu pudesse, eu botava vocês dentro de um quarto. Antigamente o pastor tinha um quarto aqui que prendia os endemoniados. O bicho ficava lá. E aí, no final do culto ele ia expulsar. Eu tinha vontade de ter um quarto desse, só para dar umas pisas. Obviamente, como eu sou forte, eu ia chamar outros irmãos para me ajudar nesse processo. Mas, sabe o que eu digo para eles? Eu digo assim, mas eu não vou fazer isso. Eu não vou fazer isso. Eu vou fazer como Cristo. Eu acredito em vocês. Eu oro por vocês. Eu vejo vocês transformados. Eu vejo vocês sarados. E está bem que um bico da minha célula que ele sabe o que eu estou dizendo aqui é verdade. Ele sabe. Então, de repente, você recebeu uma pessoa ruim na sua célula. Que o mundo, lá do lado de fora, disse o quê? Não vai prestar para nada. E você quer o quê? Botar lá na... Não! Bota lá nas filhas de Jerusalém. Não! Bote lá no ramo frutífero para frutificar. Não, bota lá na tenda para ver se dá jeito lá na tenda. Irmãos, às vezes a gente esquece do trabalho que a gente deu. É impressionante. E aí, Marcelino, toda vez que eu olho para aqueles caras ali também, eu lembro do trabalho que eu dei. Das coisas ruins que eu fazia. Das peripécias que eu inventei na minha vida. Das vezes que eu vim aqui para a igreja, todo errado. E que os irmãos tiveram paciência comigo, tiveram cuidado comigo. Não me largaram. Então veja só que aqui em Filemon a gente aprende sobre dívida de gratidão. Filemon está recebendo Onésimo porque é grato a Paulo. Onésimo está sendo agora recebido por Filemon porque foi tratado por Paulo. E Paulo está sendo grato a Filemon
Porque ele abriu novamente a porta para recebê-lo. Porque o apóstolo Paulo diz aqui que ele sabia que Filemon faria não só como ele estava dizendo, mas além do que ele estava pedindo. O apóstolo Paulo está dizendo aqui na carta a Filemon: eu sei que você vai fazer não só como eu estou dizendo, mas além do que eu estou a falar, a pedir a você. Irmãos, isso é impressionante, é dívida de gratidão. Então, ao tempo que você vai gerando dívida de gratidão com as pessoas vão gerando dívida de gratidão a você. Aprenda que nisso tem o cuidado de Deus, tem o trato de Deus, tem a expressão do favor do Senhor sobre a nossa vida. Então, vou encerrar essa palavra, esse sermão, com o quarto ponto dessa mensagem, que é o poder transformador e as ferramentas que Deus usa. Você vai ver o poder transformador do evangelho, da palavra. E aí você vai perceber que quando se trata desse ambiente transformador, as pessoas sempre vão ser mais importantes do que as coisas. Meus irmãos, nós somos o único povo nessa terra. Nós somos a instituição nessa terra que sabe, que pratica esse princípio, de que as pessoas vão ser sempre mais importantes do que as coisas. Glória a Deus por isso. Glória a Deus por isso. Louvado seja o Senhor por isso. Então, meu irmão, aprenda. Se você talvez não esteja valorizando tanto as pessoas quanto as coisas, aprenda a valorizar. Agora, no treinamento nós estamos participando, eu vi uns colegas professores que estavam sentados atrás, derrubando ali os seus iPhones Pros, não sei mais quanto, e que de repente, meu querido professor, custa 7 mil. 7 mil uma geladeira, aquela que você abre assim. Você está entendendo? Eu não estou criticando ninguém que tem iPhone, mas de repente caiu no chão ali, oh meu Deus, chora. Sim ou não, meus irmãos? Eu já vi gente chorando porque o telefone caiu, mas não vejo a pessoa chorando porque uma pessoa está se perdendo. Em que mundo nós estamos, meu irmão? E eu vi lá o meu querido professor ali atrás, o iPhone caiu, eu disse, eita, não sei o quê. Aí ficou passando na calça, passando na blusa, olhando, jogando assim uma baforada, para ver se a tela tinha trincado. Meu Deus! É ungida, a nossa é ungida, né? Sabe, meus irmãos, a gente precisa aprender a valorizar ainda mais as pessoas do que as coisas. A gente precisa aprender esse princípio que está contido aqui no livro de Filemon. Não é porque uma pessoa me causou um mal, não é porque uma pessoa me causou um dano que eu vou de repente agora apartá-la da minha vida, do meu convívio. Não é por causa disso que eu vou deixar de tratar ela, de abençoar ela, de cuidar dessa pessoa. Não é porque a pessoa foi alguém ruim lá no mundo que eu não vou dar mais uma oportunidade para essa pessoa, porque Cristo Jesus nos dá sempre mais uma oportunidade. Até o dia que você deixar de ter fôlego, você tem oportunidades. Até o dia que você deixar de respirar, você tem oportunidade. E o Senhor nos dá as oportunidades, as misericórdias sendo renovadas. Então aprenda que as pessoas são mais importantes do que as coisas.
Nós somos essa instituição que carrega esse princípio, que valoriza esse princípio, que ama esse princípio. O meu discípulo é mais importante do que o meu telefone. A minha célula é mais importante do que o tênis que eu uso, do que a camisa que eu visto. Os amigos que estão perecendo, eles são mais importantes do que a calça, do que o cinto de marca, do que a minha página no Instagram, no Facebook. Olha para Filemon e aprende com esse homem de Deus, aprende com o apóstolo Paulo, porque a palavra de Deus diz aqui no verso de número 7, porque seu amor me tem dado grande alegria e encorajamento, irmão. Você tem reanimado o coração do povo de Deus. Você vai ver Filemon sendo um agente de transformação, de encorajamento. Você vai ver um homem de Deus, cheio do Espírito Santo, dizendo: eu não desisto de ninguém. Eu te recebo, Onésimo. Meus irmãos, o poder transformador da palavra do Evangelho, que invadiu o nosso coração, que invadiu a nossa casa, que invadiu a nossa célula, que encheu toda a nossa alma, e que de repente a gente entende que a partir desse ponto, eu e você somos ferramentas de transformação na vida das pessoas. Diga glória a Deus. Eu e você somos ferramentas de Deus para transformar a vida das pessoas. E aí nesse ponto, meu irmão, eu desafio e encorajo você para ser como um Filemon, para ser como um Epáfras, para ser aqui então como esses cooperadores que muitas vezes a gente passa e não sabe a história deles, como Aristarco, Onesíforo, como Epáfras, homens que carregavam também o Espírito Santo com eles. Semelhante a Filemon, eram ferramentas do agir de Deus. Então você precisa, a partir desse ano, dizer: eu vou ser essa ferramenta do agir do Senhor para transformar a vida das outras pessoas, dos meus irmãos. Vamos ficar de pé para a glória de Deus. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Vamos orar. Eu quero que você... Glória a Deus, aleluia. Eu quero que você ore com alguém nesse momento. Ore com alguém, procure alguém para você orar. Junto com mais uma pessoa, você e mais um. De preferência, você ore com alguém que você ainda não conhece. Sai do seu lugar aí, sai desse comodismo e procura alguém aí, de 2 em 2, eu estou vendo irmãos de 3, 5, 10, 1000, sai daí, ouça o nosso comando, por favor, você não é surdo, por favor, ore de 2 em 2, que dificuldade é essa? Meu Deus, aleluia, eu estou vendo irmãos sozinhos, enquanto tem 10 pessoas reunidas, misericórdia. Saia daí do seu comodismo, saia aí dessa roda de pessoas que você já conhece há 1000 anos. Procure alguém que você não conhece ainda. Diga: meu irmão, eu quero orar com você. Eu posso orar com você. O pastor disse que é para orar de 2 em 2. Eu estou orando com 10 aqui. Glória a Deus. Vocês aí não entenderam não? Tu mesmo. Aleluia. Glória a Deus. Faça isso então. Glória a Deus. Senhor, Tu és bom, Pai. Tu és maravilhoso. Tu és bendito. Tu és bendito, Jesus. Tu és bendito, meu Pai. Oh Deus, eu quero ser um encorajador
na vida dos meus irmãos. Eu quero ser, meu Deus, como Filemon, que encorajava a sua igreja, que encorajava o seu povo, que encorajava os seus discípulos para se aproximarem mais de Deus, se aproximarem mais do Senhor. Meu Deus, nós oramos a Ti aqui essa noite, pedindo com rogo, com clamor, Senhor, agita o coração do nosso povo, reanima o coração do nosso povo aqui nesse lugar, Senhor, reanima o coração da Tua igreja. Oh meu Deus, nós oramos a Ti nesse lugar, pedindo, clamando, Senhor, clamando para que o Senhor gere no nosso coração esse amor por vidas, essa hospitalidade de abrir a nossa casa, de trazer as pessoas, de ser instrumento de bênção na vida das pessoas, de abençoar ali as pessoas, os discípulos, os crentes, os servos. Oh Deus Todo-Poderoso, Senhor, agita as águas do nosso meio, Pai. Agita as águas, ó Deus amado, da nossa alma, Pai bendito. Espírito Santo, oh Deus, gera brasa, gera fogo, gera unção, Pai, no nosso meio. Ah, Pai bendito, que a gente experimente, ó Deus, esses princípios, uns para com os outros, na vida da Tua igreja, na vida do Teu povo, no nome de Jesus. Aleluia, glória a Deus. Levante sua mão, agora ore por você, diga, peça ao Senhor para ter misericórdia de você, que tem dificuldade de obedecer até um comando que a gente dá aqui nesse lugar. Meu Deus, o que é isso? Peça a Deus misericórdia, que tire essa vergonha de você, que gere em você mais ousadia, intrepidez de espírito, que coloque no teu coração o amor pelas pessoas, que abra os teus olhos para enxergar as pessoas que estão nos visitando, para enxergar as pessoas que entram por essas portas e que a gente muitas vezes não vê, não percebe. Abre os nossos olhos, Senhor. Abre os nossos olhos, meu Deus, para nós enxergarmos os Onésimos, para nós enxergarmos os Epáfras, os Marcos da vida, que podem ser tremendamente usados para a Tua obra, para a Tua glória, Senhor. Tem misericórdia de nós, meu Deus. Tem misericórdia de nós, Senhor Jesus. Oh, Deus. Quero que você também ore pela irmã do Carmo. A irmã do Carmo, ela gostava de sentar aqui pertinho. Ela está na UTI do São Marcos, da célula da Eudália. E ela está desenganada, os médicos já... E só mesmo a mão do Senhor para trazê-la. Mas vamos orar para que seja feita a vontade de Deus. Ore por ela, ore pela família dela. Oh Deus, nós colocamos
a vida da irmã do Carmo, Pai, as tuas mãos. Que ovelha preciosa, estava sempre sorrindo, sempre sorrindo. A Deus, que o Senhor possa, em nome de Jesus, tocar sobre ela, através do teu Espírito Santo. Nós somos um povo que crê em milagres. Nós somos um povo que crê no sobrenatural. Nós somos um povo que crê que o Senhor ressuscita, restaura, liberta. Pai amado, em nome de Jesus, faz a tua vontade, Pai. Não conforme simplesmente o que a gente quer, mas conforme, ó Deus, o teu querer. O teu querer, Senhor Jesus. O teu querer sobre a vida da irmã do Carmo, Pai. A glória a Ti, tão somente a Ti, para todos sempre. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Glória a Deus. Amém. Amém. Deixa eu pedir para você sentar rapidinho, só para a gente dar os nossos avisos. Glória a Deus. Irmãos, sexta-feira tem intercessão. Ribeiro, meu filho, peço para fazer um bannerzinho da intercessão aqui, por favor, viu? Sexta-feira, intercessão, 19h30, 7h30 ou 7 horas? 7h30, 7 horas. Intercessão, tá bom? Toda a igreja, sexta-feira, 19 horas. Sábado, tem aqui, ó, Exchange, Aljava, com o pastor Klebert, aqui lá da Catedral IBN Sul, e o nosso irmão Daniel Amaral. É um intercâmbio, certo, com o pessoal da Catedral, que vem para cá, lá do pastor Plácido. Vem para cá, Amaral? Vocês vêm para cá, né? Depois vocês vão para lá, certo? Amém. Então, olha, você vem para cá celebrar, tá bom? 18 horas, todos os adolescentes, os jovens. Pastor, eu não sou adolescente, sou jovem. Então, você bota uma camisa aí, descolada, bota um gel no cabelo, um tênisinho All-Star, certo? Vem, passa um perfumezinho cheiroso, certo? Não vem de qualquer jeito não, tá bom? Você vem para a casa do Senhor. Amém? Amém? Glória a Deus. Sábado, 18 horas. Depois, aqui para os casais, frutificando em amor. Frutificando em amor. Olha, frutificando em amor, rede de casais. Você que é casado, noivo, já tem um pretendente, uma pretendente, tá bom? Você vem para cá, para a celebração da rede de casais, 19h30. Terminou a rede de adolescentes, rede de casais, com o tema de excelência, frutificando em amor. Escola Bíblica Dominical, domingo pela manhã, 9 horas, já tem gente aqui começando os trabalhos. E escola de líderes, domingo agora, a partir das 8 da manhã, está ali a Maria, que é a secretária aí da igreja, também dirige a escola de líderes. Pastor, eu já fui para o encontro, mas eu estou só me escondendo. Faça sua inscrição lá na escola de líderes. Amém? Amém? Eu estou crente 007. Irmão, você precisa ser um líder dessa igreja. Você precisa cuidar de pessoas. Você precisa pastorear pessoas, amar vidas. De repente, quem sabe você se forma. Pastor Arnoldo manda você lá para Marcolândia, Guaribas, Gilboés. Mas pode mandar você também para Pedro II, que é uma bênção, né? Barra Grande, ó aí, né? Igreja Bola de Areia, Batista Bola de Areia. Né? Então, Amaral aí, Amaral. Então, dê o seu nome para Maria dos
dos abençoados. Maria dos abençoados. Tá bom, gente? Faço inscrição lá com ela. Domingo pela manhã tem um café especial para todos os novos alunos e também para o pessoal que já está na escola, certo? Ok? Domingo, 8 horas. O que mais? Nosso Resiban, bota aí. Tem aí já? Não, isso aí não é o Resiban. Tá de brincadeira. Resiban, tem não? Tá aqui, ó. Perseverando até o fim, 14, 15, 16, 17 de fevereiro. Você vai fazer a inscrição do Resiban com a Kailane, que não está aqui hoje, mas domingo ela está, certo? Vai ser na nossa chácara, certo? Nós agora temos, pelo menos para os próximos 2 anos, uma chácara. Glória a Deus! E aí você pode ir para fazer sua inscrição, tá bom? Lá é uma bênção. Lá é uma bênção. Vamos ficar de pé, em nome de Jesus. Aleluia. Dia 31, nós vamos fazer um mutirão. Os homens, as mulheres também, quiser ir. Nós vamos fazer um mutirão para organizar o espaço lá da chácara. Quem quiser ir, fala ali com o nosso irmão Amaral. Ele vai anotar seu nome, tá certo? Lá precisa pintar os chalés, organizar algumas coisas, e aí você pode nos ajudar. Também a gente vai organizar uma coisinha lá, assar uma carne assim, de leve, tá bom? Mas só para quem vai trabalhar, viu? Quem não vai trabalhar não vai comer não, tá bom? Amém? Glória a Deus, aleluia. Que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus Pai, e as doces consolações do Espírito Santo, seja sobre a sua vida, seja sobre a sua casa e seja sobre o seu ministério. Diga amém, eu recebo. Deus abençoe a todos. Paz. Obrigado, gente. Obrigado a todos. Deus abençoe.